Olá a todos, hoje é dia 20 de maio de 2026, às 2 horas e 40 da manhã. Vamos para a última lição do curso. Tem uma lição extra depois, mas não chega a ser um curso, né? É tipo uma oficina, porque eu não estou dando exercício, prova, avaliação, nem certificado, né? É só estamos discutindo uma aplicação. Então, esse daqui é Thread Safety e ANR no Android, a última lição avançada. E vocês vão ver que esses temas já foram abordados antes na básica, porque se eu pedisse para ele só falar por cima, ia ficar muito difícil. Então eu pedi para ele expandir a explicação naquela época, tá? A lição 3 apresentou ViewModelScope.launch, Dispatchers.io, Default Main e With Context. Esta lição aprofunda por que essas escolhas importam usando o RecorderViewModel.kt como caso real. Um ViewModel que carrega um modelo de 234 MB roda a inferência de IA em loop de 30 e 2 milissegundos e atualiza a UI, tudo ao mesmo tempo, sem travar e sem condição de corrida. Duração estimada, 12 minutos. Linguagem, Kotlin. Plataforma, Android. ANR significa Application Not Responding. É um timeout imposto pelo Android quando a main thread fica bloqueada por tempo demais sem processar eventos. O gatilho mais comum é um input event, como um toque ou tecla, que não recebe resposta em 5 segundos. Broadcast Receiver tem 10 segundos e Service tem 20 segundos. Quando o timeout dispara, o Android faz 3 coisas. Primeiro, dumpeia o stack trace de todas as threads para o logcat com a tag ANR, log e a mensagem ANR _chocobanana.recoda. Segundo, mostra o Dialog App não está respondendo com as opções aguardar e fechar app. Terceiro, escreve um tracing /data/anne/traces.txt para análise posterior. O stack trace do logcat é o ponto de partida do diagnóstico. Ele aponta exatamente onde a main thread estava bloqueada. Um exemplo típico mostra at i.onxruntime.orgsession.createSession, native method, atcom.chocobanana.recoda.transcription.whisperlocalservice.init. Isso revela que a main thread estava dentro do construtor do Whisper Local Service, esperando a criação da seção onx. Isso é bacana, porque você descobre onde estava o erro, se tiver um erro de travar a aplicação, né? E dá para consertar. O construtor do Whisper Local Service faz 2 operações bloqueantes. A primeira é o nv.createSession, com o caminho do arquivo de modelo, lê 234 MB do disco e aloca a seção ONNX em memória nativa. Em um dispositivo ARM médio de 2022, isso leva de 1,5 a 3 segundos. A segunda é o LoadVocab, que lê cerca de 398 KB e constrói o array de token em cerca de 50 milissegundos. Se esse construtor for chamado diretamente no init do ViewModel, que executa na main thread, a tela congela por cerca de 2 segundos. A main thread é responsável por processar toques, renderizar frames e responder ao sistema. Bloqueá-la por 2 segundos trava a UI completamente, nenhum toque é processado, nenhum frame é renderizado. O código errado seria no init do Recorder View Model. Local Service igual a Whisper Local Service de Model File e Vocab File. Isso bloqueia a main thread pelo tempo da criação da sessão. A solução é nunca chamar construtores pesados na main thread, usar Load Local Service e Async, que vai ver na próxima parte. Aqui ele está simulando um erro, tá? O aplicativo não faz isso, mas ele está dizendo assim, olha, se eu fosse ler um arquivo de 230 megas na thread central, eu ia travar a aplicação, mas ele não faz isso. O que eu acho interessante, eu estou impressionado, que ele fala, ele tem muito conhecimento, ele fala assim, ó, um ARM médio de 2022, que deve ser a idade do meu telefone, deve ser 2020, por aí, final, ele tem esse desempenho. Então você vê como que não é a IA só prevendo o próximo token. Ela tem muita informação de muita coisa e ela sabe conectar essa informação e tirar a resposta e achar a solução, né? Enfim. Para que a UI saiba o que mostrar durante o carregamento, o ViewModel define o enum Local Model Status com 5 estados. Not downloaded, quando o arquivo não existe no disco. Downloading, 14, quando o download está em progresso. Tema da lição 15.
Loading quando a ORT session está sendo criado cerca de 2 segundos bloqueantes que acontecem no dispatchers.io. Raiding quando o local service não é null e pode transcrever. E error quando houve falha no download ou no carregamento. O campo Local Model Status fica no Recorder YState como uma propriedade como qualquer outra. A UI coleta esse campo com Collect State e mostra o spinner quando loading, a barra de progresso quando downloading, o botão de transcrição quando reading e a mensagem de erro quando error. Essa é a mesma arquitetura de Stateflow da lição 2. O ViewModel publica estados. A UI reage. O diagrama mostra as transições. Not. Downloaded para downloading via Download Local Model. Downloading para loading após o download completo. Loading para ready via Run Catching on Success. Loading para error via Run Catching on Failure. E error pode voltar para loading via Save Settings ou Retry. Aqui é um ponto muito interessante, ó. Lembrando, o agente de IA, que é o Cloud Code, gerou a aplicação, numa outra pasta ele gerou os slides, ele gerou essa imagem com Mermaid, ele compilou ela depois para PNG, e ele gerou o roteiro da lição, a lição, todos os slides, e gerou o áudio. Você percebe que ele falou coisas aqui que não estavam no slide, porque na memória dele, ele tem a referência a quais são os arquivos, quais são as chamadas de métodos. Então ele soube casar tudo isso, né? E gerar uma narração do slide, não só do conteúdo que está contido no slide, mas na hora que ele criou esse roteiro, ele tinha o contexto do código ainda, né? Isso é bem interessante de mencionar, tá? Que é uma das grandes vantagens dos modelos terem uma janela de contexto grande. O Load Local Service Async faz exatamente o que a lição 3 ensinou, mas agora entendemos por que cada linha existe. A primeira linha faz a transição para loading de forma síncrona na main thread, antes do launch. Isso garante que a UI começa a mostrar o spinner imediatamente, sem esperar o launch ser agendado. A segunda linha lança a coroutine em dispatchers.io com ViewModelScope.launch. Na lição 3, vimos que IO é para operações que ficam esperando resposta de fora aqui, é leitura bloqueante de 234 MB do disco. A terceira linha chama Run Catching, com o construtor do Whisper Local Service. O Run Catching captura qualquer exceção ou erro e devolve um result de T. Vamos ver isso em detalhe no próximo slide. Se on success, a linha local service igual a SEVC atribui o serviço e YState.update muda para read. Se on failure, o log.e registra o erro, o state.update muda para error e with context de dispatchers.main mostra um toast só pode ser criado na main thread, como a lição 3 explicou. Repare que YState.update é chamado de dentro de uma coroutine IO, não da main thread. Isso funciona porque update usa comparent set atomicamente, como vamos ver na parte 8. Comparent set. Eu não sei se ele explicou isso aqui. Acho que ele fala parte 8, tá dizendo no slide 8, tá? Bem interessante que ele tá agora juntando todos os conteúdos de todas as lições anteriores, né? E aí tem que olhar a lição 3, tá? Porque ele vai explicar, explicando como que eram as threads. Aí tá dizendo assim, como que eu tô na thread de I/O, se eu quero voltar para a thread principal para dar uma resposta para o usuário, tem que usar esse with context aqui. E isso é interessante que você lê um código sequencial, mas assim, isso daqui está sendo executado na thread principal, isso daqui na thread de I/O, e aí dentro da thread de I/O eu posso pedir para executar código na thread principal de novo. É muito simples, assim, sem risco de deadlock, né? É bem evoluído essa linguagem Kotlin e o Compose. Run Catching, com um bloco, é o equivalente funcional de um try-catch que devolve um result de T. Ao contrário de try-catch, que força o tratamento no ponto de captura, result de T pode ser passado adiante, encadeado com map e recover, e inspecionado com onSuccess e onFailure. A principal vantagem para construtores pesados é que Run Catching captura qualquer throwable
incluindo subclasses de error como out-of-memory error, que try-catch com exception genérico não captura. O Whisper Local Service pode lançar ORT exception se o modelo estiver corrompido ou com offset incompatível. IO exception se o arquivo for deletado entre o check e a leitura, ou out-of-memory error se o modelo não couber na RAM. Run catching captura os três. O Recoda usa run catching em outros lugares também. No stop playback, mediaplayer.runCatching com stop e release, se o media player já foi liberado e stop lança exceção, o run catching a descarta silenciosamente em vez de crashar. No init do viewModel para ler o provider salvo, run catching de transcription provider.valueOf com it.getOrNull, se a string salva for inválida, getOrNull retorna null e o fallback é grok. Aqui você vê que o Claude é um grande maestro, né? Ele tem o domínio completo aqui do que ele está fazendo. Ele gerou o áudio, ele gerou o roteiro, ele fala a nossa linguagem, fala crashar, né? Que não é uma palavra que existe em inglês, é em portuguesado. E ele vai falando o que está acontecendo aqui. Ele não está só lendo o slide. Ele está falando assim, isso daqui é de tal trecho do código, faz tal isso e aquilo, e faz todas as referências com outras lições. É um grande maestro mesmo. A lição 3 estabeleceu a regra. I/O para I. O bloqueante. Default para CPU intensivo. No Recoda essa regra se aplica de forma direta. O Whisper Local Service, entre parênteses model file, é I/O porque lê 234 MB do disco I, o bloqueante. O pool I/O tem até 64 threads, garantindo que outras operações I/O continuam enquanto essa espera. O VAD.processing loop é default porque é CPU, inferência ONNX, com operações matemáticas. O pool default tem num CPU thread. O repository.savesegment é I/O porque escreve um arquivo wave no disco. E o service.transcribe é I/O porque lê wave do disco mais ORT session whisper. Por que dispatchers.io não serve para o loop do VAD? O pool I/O tem até 64 threads para acomodar operações que bloqueiam esperando I/O. Se o loop do VAD rodasse em I/O, o Android poderia alocar a coroutine em qualquer uma das 64 threads a cada iteração, quebrando o thread confinement da ORT session do Cilero que veremos na próxima parte. O pool default tem num CPU threads e é mais previsível. A coroutine de gravação tende a permanecer na mesma thread física entre iterações, o que respeita o confinamento. Basicamente é quebrar a memória, né? Segurança de memória. ORT session não é thread safe. Chamadas concorrentes a session.run de threads diferentes resultam em comportamento indefinido crash, resultados corrompidos ou deadlock no runtime nativo. A solução do Recoda é confinamento por design, sem nenhum lock explícito. O VAD, que é o Siler VAD, é acessado exclusivamente dentro do recording job, uma única coroutine que roda em dispatchers.default. Enquanto o recording job está ativo, nenhuma outra coroutine toca no VAD. Não há synchronized, não há mutex, o confinamento é garantido pela estrutura do código. O local service, que é o Whisper Local Service, é acessado dentro do transcribe async, que lança uma coroutine por segmento em dispatchers.io. Cada chamada a service.transcribe acontece dentro de uma única coroutine. O que aconteceria sem confinamento? Se duas coroutines I/O chamassem vad.process ao mesmo tempo em dois windows diferentes, o session.run seria chamado de duas threads, simultaneamente race condition garantida. O Recoda evita isso nunca chamando vad de dentro de transcribe async e nunca chamando local service de dentro do recording job. O confinamento é contratual, reforçado pela separação de responsabilidades entre as duas coroutines. Isso aqui seria um ponto que seria muito fácil de errar também, para que a gente, na ingenuidade, você esquece que ele está compartilhando a mesma memória ali e estraga tudo, né? A lição 3 mencionou que stateflow.update é thread safe. Aqui está por que isso importa. O padrão errado é westate.value igual a westate.value.copy com isRecording igual a true. Essa linha faz três operações separadas. Lê o valor atual, aplica copy e escreve o novo valor.
Entre a leitura e a escrita, outra coroutine pode ter modificado a state.value. A escrita subsequente sobrescreve essa mudança, a atualização da outra coroutine é perdida silenciosamente. O padrão correto é state.update com lambda8.copy com isRecording igual a true. O update usa compareandSet em loop por baixo. Primeiro lê o valor atual. Depois aplica a transformação. Depois tenta escrever com compareandSet. Se outro thread modificou entretempos, o compareandSet falha e o update repete do passo 1 com o valor mais recente. Isso garante que nenhuma atualização é perdida, independente de quantas coroutines chamam o update ao mesmo tempo. Um exemplo concreto no Recoda. Start Recording roda na main thread e Flush Segment Async roda em IO, ambos chamam westate.update ao mesmo tempo. Com value igual a value.copy, uma das atualizações seria perdida. Com update, ambas são aplicadas corretamente. A tabela mostra quais operações são thread safe e quais não são. Update é sim, value igual a value.copy é não, value igual a novo valor é sim para escrita simples e emit é sim, mas só em suspend context. Isso é bacana, que é bem parecido com o React, né? É os famosos problemas de concorrência, né? Resumindo os conceitos desta lição. ANR. Main thread bloqueada há mais de 5 segundos. Stack trace no logcat aponta a causa exata. Dialog app não responde. O Whisper Local Service na main thread. Create session, com 234 MB, leva cerca de 2 segundos a ANR garantido. Nunca chamar construtores pesados no init do ViewModel. O Local Model Status é um enum com 5 estados. Not, downloaded, downloading, loading, ready e error. A Y-readd via collector state sem polling. O Load Local Service Async. Transição para loading síncrona antes do launch. Dispatchers.io para leitura de 234 MB. Run Catching para capturar qualquer throwable, incluindo Out of Memory Error. O Run Catching captura qualquer throwable. Devolve result de T, on success, on failure, get or else, get or no. Dispatchers.io versus default. I/O para 234 MB do disco com pool de 64 threads. Default para o VED Loop CPU com pool num CPU e Thread Confinement. Thread Confinement. Ort Session não é thread safe. VAD só em Recording Job. Local Service uma coroutine por vez sem lock, por estrutura. UI State.update com lambda. Compare and Setting Loop. Atômico. Value igual a value.copy é race condition. Então aqui terminando, né? Enquanto eu ouvia isso, eu estava pensando, vou criar uma skill depois que o aplicativo é pronto, criar uma skill com todos esses conhecimentos aqui, né? Para poder ser usado pelo cloud. Claro que tem coisas que você tem que tirar, que é de programação básica, né? O ideal é você deixar só as partes mais difíceis de lidar. Então agora, no próximo vídeo, iremos para a lição extra, que é a navegação de estado de Jetpack, porque a IA fez uma gambiarra de gerar uma tela única ali e ficar recompondo com outras telas, né? E que não é um modelo recomendado. Mas espero que tenham gostado. Recomendo que assistam todas as lições. Como eu falei, se você pegar esses meus vídeos, baixar, fazer uma transcrição e jogar para o teu agente de IA, ele vai conseguir refazer toda a aplicação, né? Porque todos os pequenos problemas, tudo foi documentado, né? Então é isso aí. Eu gostei muito das 20 lições, né? Claro que eu não vou ficar fazendo muitos vídeos dessas lições, porque toma muito tempo e tem pouca audiência, mas eu vou continuar com essa técnica de destilação para uso próprio, né? E quando tiver uma coisa que eu acho bem relevante, assim, eu trago um vídeo. Por que eu trouxe esse vídeo para vocês? Porque, como eu já mencionei várias vezes, você ter a capacidade de criar, sem depender de ambiente externo, sem pagar uma biblioteca externa, uma aplicação que grava e que transcreve, como a gente costuma dizer na faculdade, é um plus a mais, né? Que plus é mais, né? Um mais a mais. É um plus a mais para o programador, né? Então, assim, para você levar para o seu portfólio de habilidades, para as suas técnicas, você poder construir aplicações. Então, nós estamos aqui compartilhando e aprendendo juntos, né?
que você pode fazer uma aplicação, como eu falei, para se quiser controlar as lâmpadas da tua casa, se você tiver aquelas lâmpadas inteligentes, pode falar assim, acender lâmpada, e a lâmpada acende, abre o portão, esse tipo de coisa. Marca um sistema de agenda um evento, transcreve uma reunião e as possibilidades são infinitas. Se vocês desenvolveram um aplicativo e quiserem deixar nos comentários o que vocês fizeram, eu agradeço.